o maior acidente da história da Coreia do Sul. Acontece nos últimos dias de dezembro de 2024, no final do ano passado. Este acidente ocorre com uma empresa coreana, a maior empresa coreana low cost, e marca a história dos acidentes na Coreia, da maneira como ocorreu. Bom, pois aqui no canal da Espaço Aéreo você encontra assuntos relacionados com a aviação. Se você gosta desse tipo de assunto, que tem informações técnicas de qualidade, bom, é aqui mesmo. Então já aproveita, segue a gente e acione o sininho aí. Então, eu sou o professor Haroldo Soares. Fui controlador da Força Aérea por muitos anos, atuando em centros de controle, APP, radar, torre de controle. Aliás, trabalhei na Torre de Congonhas por muitos anos e tal. Bom, enfim, também sou autor de livros e sou mestre do ITA em segurança de voo e navegação continuada. Olha só, você está vendo este vídeo, é de impressionar, verdade? Quando a gente vê um vídeo desse, uma aeronave colidir de uma maneira tão violenta, a gente fica se perguntando o que pode ter ocasionado um acidente nessas circunstâncias. Se você reparou, esta aeronave é um Boeing 737-800 da Jeju Air, né, que é uma empresa low cost da Coreia do Sul, a maior empresa da Coreia do Sul de low cost. E ocorre aí neste aeroporto internacional da Coreia de Muan. Este voo saiu da Tailândia, de Bangkok, com destino a Muan, na Coreia do Sul. E existiam 181 pessoas a bordo, isso entre passageiros e tripulantes. E o mais incrível deste acidente, você vê o impacto violento dessa aeronave, com uma estrutura de concreto, e mesmo assim, por incrível que pareça, 2 pessoas sobreviveram a um acidente tão trágico como este. E aí, bom, lógico, obviamente, houve um relatório preliminar deste acidente. E esse relatório preliminar aponta algumas coisas muito interessantes, né? Que é uma situação de bird strike. Como é que chegaram a essa conclusão? Porque verificaram na turbina que havia uma turbina que parou e havia restos, né, de pássaros nessa turbina, indicando evidentemente o famoso bird strike, que é aquela situação que uma ave ou bando de pássaros, né, ingressam na turbina e aí pode causar o desligamento dessa turbina. Sem dúvida, uma situação bastante grave, né? Porque o piloto perde esse motor, então é uma situação grave. Quem lembra o acidente do Rio Hudson, em Nova York, né? Todo mundo lembra desse acidente, as 2 turbinas pararam naquele acidente, obrigando o comandante a fazer o pouso, a amenissagem no Rio Hudson, né? Então é uma situação gravíssima, sem dúvida nenhuma. Observaram que deve ter parado um dos motores dessa aeronave. Mas aí você vê essa aeronave vindo para pouso. E se você prestou atenção, você está olhando o vídeo aí, se você prestou atenção, esta aeronave também vem sem o trem de pouso. Então, possivelmente, aí você fala, bom, mas será que tem relação a parada do motor com a pane de trem de pouso? O piloto teria esquecido? Possivelmente não, né? Possivelmente não. Existem uma série de procedimentos
cheque pré-pouso, aquelas coisas todas, e numa situação de emergência, né, então o piloto com certeza está muito preocupado. Mas o fato de ter acontecido esse bird strike, isso pode ter provocado também problemas no sistema hidráulico. Outra coisa que foi observada, e você está vendo este vídeo passar, observe também que os flaps não estavam estendidos, ou seja, até porque você percebe a velocidade com que essa aeronave está vindo para pouso, uma velocidade extremamente alta, não é? Parece que, ou talvez, né, a questão hidráulica deve ter sido afetada e o piloto, então, talvez não tenha conseguido baixar trem de pouso, não conseguiu estender os flaps, né? Enfim, vem com uma velocidade bastante acentuada. E é lógico, e ele vem para um pouso de barriga, né? Lógico, ele vem porque não está com trem de pouso, vem para um pouso de barriga. E mesmo fazendo o toque, a velocidade está muito alta e a aeronave, como você pode observar, ela desliza, melhor dizendo, ela desliza pela pista, a pista acaba, acontece o que nós chamamos de overrun, ela sai da pista, ela ainda no alinhamento, sai da pista e vem a colidir com uma estrutura de concreto, estrutura essa que você tinha os equipamentos ali do localizer, justamente para essa mesma pista que o piloto tinha aproximado. E aí houve algumas coisas no relatório preliminar, então você tem tanto noticiário da imprensa quanto familiares, um acidente tão trágico como esse tem muita repercussão, e aí falaram que possivelmente, né, falha humana, como falha humana, né, bird strike é uma coisa quase que inevitável, mas o relatório preliminar faz alguma referência a essa questão de falha humana. E o piloto teria, então, desligado os motores para efetuar este pouso de barriga, né? Enfim, é muito controverso, o relatório final ainda não saiu deste acidente, mas a gente pode observar algumas coisas bastante interessantes, né? A primeira delas é com a velocidade dessa aeronave, vem com uma velocidade extremamente alta. Em teoria, quer dizer, essa aeronave deveria, numa velocidade de aproximação normal, ela deveria escorregar, deslizar sobre a pista, mas ainda se manter sobre a pista. E não foi o que aconteceu, muito possivelmente porque estava com uma velocidade, a gente observa isso no vídeo, muito acentuada e provoca a colisão com os equipamentos ali, com essa estrutura que sustenta os equipamentos do localizer, do ILS, para essa mesma pista que ele se aproximava. Familiares e repórteres falaram sobre a falha, o problema do bird strike, possivelmente falha humana, mas não se ateram ao fato de ter estrutura de concreto no prolongamento da pista. Mas é aquele caso, né? Determinadas estruturas, e aí no caso, né, tem que ter, né, para poder instalar os equipamentos do ILS, que é o localizer. O localizer são aquelas anteninhas que ficam na pista contrária, né, para dar a indicação. É lógico, tudo isso é problema, Se você imaginar, a própria torre de controle, ela é um obstáculo importante, não é? Mas necessário para a aviação. Existe uma coisa,
que é o ZPA, que é a Zona de Proteção de Aeródromo. Esta zona de proteção de aeródromo, né, é uma portaria e tal, que coloca rampas, que faz rampas tanto na aproximação final, como rampas laterais, dando a proteção que para o aeródromo, né? Então a zona de proteção de aeródromo protege de forma tal que seja possível aproximações com segurança, decolagens com segurança. Então, num aeroporto existem áreas de proteção, áreas que garantem, por exemplo, no caso de um overrun, tem a reza e tal. Em outros vídeos nós já falamos sobre estas áreas, né? E também a zona de proteção de aeródromo, basicamente, são rampas que você tem na final e também lateralmente para proteger a aproximação da aeronave. Enfim, é um acidente que vale a pena ser estudado. Este relatório vai ser muito interessante, mas sem dúvida tem muita coisa aí para se falar nesse acidente. Vamos aguardar o relatório, que vai ser muito importante, né? E outra coisa que vai atrapalhar essa investigação ou a conclusão desse acidente, que é uma coisa também muito interessante que eu achei, que é o CVR e o FDR, né? Que é o Voice Recorder e o Fly Data Recorder, a chamada caixa preta, né? Eles pararam pouco antes da aeronave pousar, o que é uma coisa também estranha. E aí a gente fica pensando, mas por que parou de funcionar? Será que a pane foi generalizada assim? Quer dizer, houve um impacto de pássaros com uma turbina, e aí dá para entender até problema em sistemas hidráulicos. Mas o CVR e o FDR, não sei, pelo menos não vejo muito sentido nisso. Mas é fato, eles pararam pouco antes do pouso da aeronave. Sem dúvida vai ser muito importante esse relatório final. Você com certeza já deve ter visto aeronaves pousando de barriga, aeronaves pequenas, aeronaves grandes. E na grande maioria desses pousos de barriga, a aeronave vem ali, né, especialmente quando é o trem de nariz, né, o trem de nariz vem alto, vai segurando, toca o trem principal, vai lá, e pousos realmente bem sucedidos. Neste caso, impressionante, né? A aeronave vem sem nenhum dos trens de pouso, mas com uma velocidade muito alta. Ela desliza e explode. Já tinha visto isso, um final tão trágico num pouso de barriga? Fala pra gente aí se é também a primeira vez que você vê isso dessa forma. Por isso, vale a pena a gente estudar um pouco melhor isso. Aliás, lá no Hub da Espaço Aéreo, você vai encontrar esse assunto, será comentado, né? Vamos falar sobre isso. Aliás, no Hub da Espaço Aéreo, o assunto é a aviação. Não se fala outra coisa. Qual é o objetivo? O objetivo é, se não outro, nós trocarmos informações mais técnicas possíveis e tal, para aprendizado, desenvolvimento e tal. Aí você fala, mas eu só sou um entusiasta. Não tem problema, lá temos professores entusiastas, alunos, pilotos experientes, que estão ainda tirando carteira, controlador de voo, professores de universidades, de SEACs, escolas de aviação. O importante é podermos participar e melhorar a nossa cultura aeronáutica com informações de qualidade e com uma rapaziada bem séria, tá legal? Então, ficamos aqui e clica no link aí abaixo para entrar lá no Hub, ok?